Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós, amados irmãos, amigos, você que me ouve. Louvado seja o nome do Senhor que tem nos concedido meios de estarmos edificando a vida uns dos outros através da mensagem do Senhor Jesus. E Deus me concedeu a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. A mensagem de hoje, ela se encontra em Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 30 até o versículo de número 38. Gênesis 19, de 30 a 38, assim diz a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Amim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Santo Espírito de Deus, venha trazer a interpretação correta da Tua palavra e venha nos encher, ó Pai, dela, de forma, Deus, que venhamos a compreender e venhamos a empreender tudo aquilo que aprendermos, ó Deus, com ela. Deus, que o Senhor venha moldar cada dia mais as nossas vidas. E ela, por si só, é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Derrama, Deus, assim da Tua bênção sobre nós. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma frase antiga que se tornou quase que um dito popular. Essa frase ela é atribuída a Maquiavel, que diz que os meios, os fins, o fim justifica os meios. O fim justifica os meios. Ou seja, a partir do momento que você tem um objetivo e esse objetivo for bom, os meios que você utilizar para chegar a esse objetivo, tanto faz. Isso é algo que muitos têm como uma verdade para si. Se o fim ele é bom, os meios, tanto faz o que eu utilizar para chegar até lá. Só que essa verdade, por exemplo, ela não deve ser empregada pelo crente. Nunca deve ser empregado pelo crente, porque realmente não é só a finalidade que interessa, mas também os meios até chegar lá. E aqui esse texto, de certa forma, ela fala um pouco sobre isso. Uma finalidade que era algo até bom, mas que os meios empregados foram meios extremamente ruins. Esse texto, ele fala um pouco disso. E baseado nisso, então, eu gostaria de trazer o seguinte tema dessa mensagem: um fim com injustificável meio. Um fim com injustificável meio. Vemos aqui sobre o fim da história de Ló. Ló que, segundo a própria palavra de Deus, os próprios judeus assim o tinham como um homem justo. Nós vemos, por exemplo, isso lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7. Lá fala que Ló era um homem justo. E, inclusive, no texto de lá,
fala que ele se angustiava com o pecado lá, ele era afligido. Olha o que diz 2 Pedro 2,7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, falando a respeito de quem? A respeito ali dos moradores de Sodoma e Gomorra. Esse texto, ele retrata o fim dessa história de Ló. Ló, que era um homem justo, um homem que, no chamamento ali de Abraão, ele, como sobrinho de Abraão, acabou indo junto com Abraão na sua peregrinação. Abraão, que foi chamado pelo Senhor e ali deu início ao povo de Israel, né? Toda a história de Israel, assim como trata o livro de Gênesis, que seria a história do início, né? Desde o início. E a ideia principal de Gênesis é mostrar os feitos de Deus na história, principalmente do seu povo. O povo, no caso, israelita, né? Que trata todos, até o início ali da escravidão do povo israelita pelos egípcios. Então aqui, esse texto ele trata um pouco sobre esse final da história de Ló. Não há mais relatos, além desse daqui, sobre a história de Ló. Ló, ele, como eu disse, ele saiu com seu tio, no chamamento, Abraão, e o interessante é que a história de Abraão com Ló juntos, os dois juntos, eles duram apenas um capítulo da Bíblia, que é o capítulo de número 12. O capítulo de número 12. Já no capítulo de número 13, os dois se separam. Então aqui não é contada muita história sobre os dois juntos, até porque quando diz o texto a respeito do chamamento de Abraão, ele fala para deixar toda a tua terra, o capítulo de número 12, toda a sua parentela. E aí o versículo de número 4, né, Deus os chama para ele deixar todos. Ló era parente. E diz aqui o versículo de número 4, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E aqui diz, e Ló foi com ele. Segundo alguns exegetas, o correto aqui não seria Eló foi com ele, mas seria mas Ló foi com ele. Porque a ideia justamente era que Abraão deixasse toda a sua parentela. Mas Abraão leva o seu sobrinho, ou seja, Abraão acaba levando um parente seu. Só que, como também disse, demora apenas um capítulo. A história dos dois juntos é uma história curta. Então, baseado nisso, nesse tema, um fim com um injustificável meio, nós vemos aqui no texto pelo menos duas divisões claras, que ela vai do versículo 30 até o versículo de número 31, no qual eu chamei de um fim, dar descendência. E o outro que vai do versículo de número 32 até o 38, que também titulei como um meio, um pecado maquiavélico. Um pecado maquiavélico, lembrando da questão do próprio Maquiavel, né? Que é atribuída essa frase a Maquiavel. Um pecado maquiavélico. Então vejamos sobre essa questão da finalidade, um fim, dar descendência, que vai do versículo 30 até o versículo 31. Assim diz: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há homem na terra, que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Interessante que o início do texto diz que Ló, já depois de sair de Sodoma e de Gomorra, o Senhor destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Custou isso muito a Ló, porque Ló perdeu a sua esposa no decorrer do caminho, perdeu todos os seus bens porque foram destruídos. E aqui diz que receava Ló ir para Zoar, ficar lá em Zoar. Diz que ele subiu a Zoar e habitou no monte, porque receava permanecer em Zoar, ele sai e vai para uma caverna. Esse receava aqui, a ideia é de ter medo. Ele temia, ele tinha muito medo de permanecer em Zoar. O texto ele não nos revela qual é o real medo de Ló com relação a Zoar.
Talvez a ideia que ele tinha de Zoar fosse de uma cidade tão pecaminosa como Sodoma e Gomorra. Ora, se aconteceu isso a Sodoma e Gomorra, se eu for a Zoar, de repente o Senhor vai querer destruir Zoar também, porque lá é tão ruim quanto Sodoma e Gomorra. Ou de repente os próprios habitantes lá eram habitantes diferentes e causavam medo, não respeitavam uns aos outros. Aqui o texto ele não nos revela qual é o real motivo, mas ele nos mostra que Ló tinha medo. Ló tinha medo. Ló ele não quis habitar em Zoar, ele tinha medo de permanecer em Zoar. E por isso então ele vai e mora numa caverna. Ele não procura uma outra cidade, ele vai para uma caverna. E de certa forma, Ló ele chega a levar a sua família, as suas 2 filhas, que eram sua família. Sua esposa tinha morrido, tinha virado uma estátua de sal. Quando eles estavam saindo ali de Sodoma e Gomorra. E no caso, Ló acaba colocando também as suas 2 filhas numa situação muito difícil. Ló coloca suas filhas numa situação difícil. E aqui o texto ele fala que as suas 2 filhas elas se preocupam, principalmente a mais velha, porque é ela que inicia aqui o diálogo, ela que tem a ideia. Elas estavam preocupadas com a descendência do seu pai, Olha, se nosso pai não tiver descendente, o seu nome irá acabar com a sua morte. Quando ele morrer, o seu nome será esquecido. Não haverá descendentes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ter descendentes, ele é até um mandamento. Ele é um dos mandatos de Deus. Olhamos isso, por exemplo, lá em Gênesis 1, 28, que é um mandato de Deus ali a toda a humanidade. Começando ali em Adão e em Eva e passando para todos os seus descendentes, que é um mandato que Deus nos dá. E diz assim, 1, 28, e Deus os abençoou, o homem, né? E a mulher, que o 27 fala sobre a criação do homem e da mulher. O 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ter filhos era até um mandamento de Deus. É um mandato que Deus deu ao homem. Nós vemos, por exemplo, lá em Salmos, capítulo de número 127, versículo 3 até o 5, ele fala o seguinte, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ter filhos, ter descendentes era uma grande bênção de Deus. O fim aqui é até louvável, se pararmos para pensar a respeito das filhas de Ló. É louvável até o seu objetivo. Olha, fazer com que o nosso pai, o seu nome não venha a se apagar com a sua morte, mas ter os seus descendentes. Amados, isso fala muito ao meu coração, esse texto a respeito, porque muitas vezes nós pensamos que a finalidade de tudo aquilo que nós pensamos em fazer, aquilo que nós achamos que é justo fazer, nós achamos que somente isso é o necessário. E nós olhamos aqui por esse texto da palavra de Deus que não é. Talvez você olhe para esse texto e fale assim, mas que texto até estranho para uma mensagem. Ele está falando sobre a origem dos moabitas e dos amonitas. E dentro dessa situação toda aqui, parece até que está querendo meio que desfazer dos moabitas e dos amonitas. De certa forma, há uma importância muito grande, até de Deus e de Moisés na escrita disso, mas a ideia não é simplesmente mostrar a questão da origem dos moabitas e dos amonitas. Não é somente restrito a isso. Ele vai muito mais além. Os moabitas e os amonitas, eles eram inimigos declarados de Israel. Quando foi escrito Gênesis por Moisés, eles já tiveram dificuldades com os amonitas e com os moabitas.
Lembre lá de Números 22, quando fala sobre a oposição dos moabitas. Lá em 2 Reis 3, fala dos moabitas guerreando com Israel. Em Deuteronômio 23, por exemplo, o Senhor fala que era proibido os moabitas e os amonitas de participarem da Assembleia do Senhor. Então, assim, de certa forma, os moabitas eles se tornaram inimigos do povo de Israel. Se tornaram inimigos do povo de Israel. Então, há um certo interesse de mostrar, sim, sobre os moabitas, e talvez você até pense assim, mas é uma forma também de denegrir essa construção daquele povo, porque, querendo ou não, foi através do incesto. Só que a ideia aqui não é denegrir a imagem. Até porque, se fosse a ideia de denegrir, Moisés, por exemplo, ele fala lá em Gênesis 38 sobre a construção da tribo de Judá, que também foi algo muito estranho, que foi com relação à tribo de Judá. Ela inicia através de um relacionamento entre Judá e Tamar, que era a sua nora. Algo extremamente estranho também ali que aconteceu. Então, se a ideia fosse denegrir os moabitas e os amonitas, de certa forma, então, também Moisés, através ali da inspiração dada por Deus, estava denegrindo também ali o desenvolvimento da tribo de Judá, que tudo iniciou com um relacionamento extremamente estranho. De certa forma, amados, nós devemos pensar nesse texto, trazendo para nós, né, aquilo que tem passado em nossos corações com relação aos nossos objetivos, aquilo que nós queremos, aquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações para fazermos. Os propósitos. Muitas vezes nós temos muitos propósitos extremamente justos. Temos propósitos extremamente bons, benéficos, mas devemos prestar bastante atenção com relação à questão dessa execução, através da execução. Esse texto, por exemplo, ele fala sobre Ló como um homem considerado justo pelo povo de Israel. Só que quando você, por exemplo, olha sobre a história dele, desde a sua saída para Sodoma e Gomorra, você vê, por exemplo, que quando é dado ali por Abraão a ele, na conversa com Abraão, olha, a terra já não nos sustenta, ali no capítulo de número 13, já não nos sustenta. Olha, você vai para um lugar e eu vou para o outro, porque está dando problema. E ali você, por exemplo, vê um justo, um homem justo, Ló, não pedindo direcionamento a Deus. Na hora que ele olha e fala assim, nossa, aquela campina é tão bonita, parece até o jardim de Deus, então eu vou para lá. Mas não pergunta para Deus, um homem justo, que na verdade ele não procura a guia do Senhor. Isso nos fala muito, amados. Um homem justo, ele é considerado justo pelos judeus, mas ele não procurou o Senhor que era o guia. Não procurou no Senhor saber para onde ele deveria ir. Olha, eu vou para lá, vou para qual lugar? Salmo 23, ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E uma das coisas que ele fala que não nos faltará é que não nos faltará guia. Que não nos faltará guia. Ele fala, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então, assim, a palavra de Deus lá fala que Deus é o nosso guia, mas nós devemos buscar esse guia, devemos buscar a direção, devemos buscar a Deus, até mesmo a questão daquilo que nós devemos fazer. Senhor, como que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Ló, ele não se preocupou. E aqui diz que, além dele ter ido para Sodoma, novamente aqui ele não pede direção a Deus de novo. Ele vai para Zoar, fica com medo e vai para uma caverna. E coloca a sua família numa situação difícil. Ló, ele não busca esse direcionamento. Mas, além de vermos que, sobre essa questão da necessidade, trazendo como uma aplicação da nossa vida. Amados, se nós não pedirmos direcionamento para Deus, naquilo que nós devemos fazer, mesmo que seja algo justo, nós podemos colocar, por exemplo, a nossa família numa situação muito difícil. Podemos nos colocar numa situação difícil, muito difícil. Nós devemos tomar cuidado com isso, pedir esse direcionamento a Deus. E aqui, as filhas de Ló,
elas tinham uma ótima intenção no sentido do seu objetivo. Tinha um objetivo muito bom, dar descendência ao seu pai. E isso é bom. Só que os meios, como nós vemos agora, a partir do versículo de número 32 até o versículo de número 38, nós vimos aí no 30 até o 31 sobre a questão da finalidade, que seria dar descendência ao seu pai. Só que nós vemos aqui a questão do meio empregado, a partir do 32 até o 38, que foi justamente a questão desse pecado maquiavélico. Irmãos, isso deve falar muito aos nossos corações. O pecado, ele não compensa. Se nós tivermos um grande objetivo, se nós tivermos algo benéfico como uma finalidade, se nós empregarmos meios pecaminosos para fazer, Deus ele não vai se agradar disso. Deus não vai se agradar disso. As filhas de Ló tinham ótimas intenções com relação à questão da descendência do seu pai, mas o meio empregado por elas foi asqueroso, foi pecaminoso, foi algo que trouxe consequências gravíssimas. E isso fala também, amados, muito ao nosso coração, para nós nos preocuparmos também com relação à questão dos nossos próprios filhos, dos nossos familiares. Muitas vezes nós pensamos assim: meu filho, meu marido, minha esposa, meu irmão, meu pai, minha mãe, seja quem for, eles são incapazes de fazer tal coisa. Muitas vezes nós pensamos desse jeito. Só que nós devemos lembrar que o homem, ele é pecador. O homem, ele é pecador. Muitas vezes nós queremos confiar mais nos homens do que confiar, por exemplo, em Deus. A palavra de Deus diz que é maldito o homem que confia no homem. Isso significa que nós devemos colocar a nossa total confiança, nem mesmo nos nossos filhos. Muitas vezes colocamos, assim como Ló colocou as suas filhas em uma situação difícil, porque, querendo ou não, as filhas de Ló foram educadas no caminho, mas viveram num ambiente extremamente ruim, num ambiente pecaminoso. Elas conviveram lá, e querendo ou não, a atitude delas aqui, nos meios empregados, mostra o pecado habitando ali. Reflete muito um pouco daquilo que foi a cultura que elas conviveram muitos anos, lá em Sodoma e Gomorra. De certa forma, elas receberam, parece que essas coisas meio que foram bem absorvidas por ela. Foram absorvidas por elas. A questão da pecaminosidade lá, de tal forma a fazer um incesto com seu próprio pai. Devemos ter cuidado com as influências que os nossos familiares, principalmente filhos, eles têm recebido. Principalmente. As filhas de Ló receberam influência lá no meio em que elas estavam, que era Sodoma e Gomorra. E isso refletiu na situação pecaminosa delas, de não pensar na questão do meio que ia utilizar para dar algo bom para o seu pai. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor Jesus para sermos sal e luz nesta terra. Isso significa que nós devemos influenciar o meio em que nós estamos, não sermos influenciados pelo meio. Quando nós vemos, por exemplo, as coisas desse mundo, elas se arraigando em nós, principalmente coisas pecaminosas, que fazem outras pessoas tropeçarem. E nós fazemos, isso significa que nós estamos sofrendo essa influência. Isso significa que não apenas estamos sofrendo a influência, mas que nós estamos absorvendo essa influência. A absorção da influência pelas filhas de Ló fizeram essa catástrofe na vida do pai, na vida da família de Ló, que foi a questão do incesto, e dessa forma produzir dois povos que atrapalharam demais a vida de Israel. Demais a vida de Israel. Irmãos, devemos tomar cuidado, muito cuidado, com as influências que nós temos sofrido, com as influências que os nossos filhos têm sofrido. Qual é o ambiente? Muitas vezes não pensamos nem qual é o ambiente,
Parece que não estamos muito preocupados, por vezes, qual é o ambiente que o meu filho anda, qual é o ambiente dele, o que ele tem aprendido, quais são os seus amigos. Será que temos conhecido os amigos dos nossos filhos, ou nem sabemos quem são? Será que temos ensinado os nossos filhos a ser influências na vida dessas pessoas, a ser de fato sal e luz, salgar, ser luz de Cristo ali, influenciar as pessoas a quererem Cristo, ou os nossos filhos, ou cônjuge, parente nosso chegado, ele está sendo influenciado e muitas vezes tem trazido essas coisas para a nossa própria casa. Tomemos cuidado, busquemos guia no Senhor, busquemos a solução no Senhor, não busquemos solução no nosso próprio coração que é enganoso. Conheçamos esse caráter do nosso Deus na palavra dele, porque todo tipo de pecado para ele é odioso. E o pecado, ele jamais vai justificar uma finalidade. Jamais vai justificar. Deus, ele não vai bater palmas para nós em qualquer pecado que nós cometermos tendo um fim bom. Deus, ele jamais vai aprovar isso. Tomemos cuidado. Venhamos a pedir ao Senhor que ele venha nos guiar de fato e de verdade em todo momento da nossa vida. Nós vimos hoje aqui, amados, sobre essa questão desse final do relato da vida de Ló, sobre a questão até mesmo dessa origem dos moabitas e dos amonitas, e vimos aqui, principalmente, as filhas de Ló tendo um fim, que era dar descendência a seu pai, era um fim até bom, não era um fim ruim, era um fim até louvável, mas vimos, por exemplo, que os meios utilizados foram meios pecaminosos. Houve aqui um pecado maquiavélico, um pecado maquiavélico das suas duas filhas para com ele. Amados, que venhamos a pedir no Senhor direcionamento, clareza, com relação aos nossos familiares, né? Principalmente com as decisões que devemos tomar, que vai influenciar para onde nós estamos levando, por exemplo, os nossos filhos, aonde estamos colocando os nossos filhos de forma que ele possa sofrer, de repente, influências que vai prejudicá-lo, e muitas vezes nós estamos encaminhando para isso. Muitas vezes, por exemplo, no domingo, nós estamos levando os nossos filhos para outro lugar, a não ser a casa do Senhor, e aí eles sofrem essas influências também de outras pessoas, e aí depois desvia do caminho do Senhor, e a gente fala, mas, rapaz, por que ele não fica na igreja? Muitas vezes é porque a gente mesmo está levando eles para caminhos que não são caminhos que o Senhor gostaria que eles estivessem andando. Tomemos cuidado. Tenhamos cuidado com relação às nossas decisões, principalmente com relação às influências que nós damos também e as influências que eles sofrem de outras pessoas. Que venhamos inculcar nos nossos filhos, por exemplo, que eles precisam ser luz, eles precisam mostrar que eles são filhos de Deus, que eles têm um compromisso com Cristo, mesmo pequenos, aonde quer que ele for. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, derramar graça sem medida sobre cada um. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelos ensinamentos e aplicações que ela nos traz, ó Pai. E queremos rogar, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que em nenhum momento venhamos, ó Deus, a justificar, ó Deus, um bom fim, ó Deus, pecando contra o Senhor, ó Pai, usando meios, ó Deus, que desagradem ao Senhor. Ó Deus, fidelidade não é apenas fazer algo bom, não é apenas, ó Deus, ter um objetivo que agrade ao Senhor, mas é empreender também os meios que agradem ao Senhor, Pai. Derrama, assim, da Tua bênção sobre nós, nos ensina, ó Deus, dia após dia, sobre o Teu caráter, sobre o que o Senhor requer de nós, na Tua palavra. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.